Palmeiras e Internacional fizeram o jogo mais competitivo da rodada. Vem entender por quê. Dois favoritos ao título do Campeonato Brasileiro fizeram um duelo de xadrez ontem. Palmeiras saiu melhor, acabou com a invencibilidade do Internacional. Eu tô aqui com Vincenzo Dalicani, desculpa, errei teu nome. Capaz. Sabe tudo sobre esse jogo, fez uma análise completa sobre esse jogo e vai passar melhor como que o Palmeiras conseguiu vencer o Internacional. E não foi fácil assim, né? Eram 17 jogos de invencibilidade desde o início da temporada do Internacional, né? E assim, para vencer o Internacional dentro do Beira-Rio, você tem que fazer algo muito certo e principalmente errar muito pouco, né? Então não é um ponto que define, como no vídeo passado que a gente envolveu o Palmeiras, né? Não foi a marcação individual nos 4 volantes, por exemplo, que aconteceu contra o Corinthians que definiu. Não foi um ajuste que fez o Abel, mas foi o conjunto da obra. Foi tudo que o Palmeiras conseguiu fazer no Beira-Rio contra o Inter, que até teve boas oportunidades, que foi dominante ao longo do jogo todo, mas de fato não conseguiu encontrar, tanto quanto encontra normalmente, oportunidades de gol contra esse time do Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras teve até mais gols esperados, né? Muito menos posse, finaliza mais que o Internacional e tem até mais gols esperados pela 23, que é a nossa parceria com a Prometrics, a nossa fonte principal de dados. Vamos nessa? Vamos Antes de você começar a mostrar os lances, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal. É verdade, importante. Curtir nosso conteúdo, compartilhar com os amigos. É extremamente importante pra gente isso. É isso. Deixa o like também, tá? Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante. E eu acho que é, né? É um conteúdo bem maneiro que a gente faz por aqui. Se você acha, deixa o seu like para esse conteúdo chegar cada vez mais longe. Você palmeirense, jogar naquele grupo de torcedores, olha a análise dos caras, estão explicando o Palmeiras do Abel. Você que é Inter, você que torce pro time do Roger Machado, também compartilha essa análise aí. A gente fala um pouco dos dois times nesse vídeo. Vamos nessa. O primeiro lance do jogo, tá? E o que dá pra gente perceber aqui? O Palmeiras pressionando muito em cima, tanto que quando a gente vê o momentum do jogo, é o Palmeiras que tem as ações nesse começo de partida, tá? O Internacional com uma linha com 4 jogadores, né? O quarteto defensivo, com o Fernando à frente desse quarteto. O Fernando com espaço latifundiário, dá pra gente falar dessa maneira? Muito espaço teve o Fernando no começo da partida pelo Internacional. Por quê? Porque o Palmeiras subia com 2 jogadores, os 2 atacantes, né, o Estevão e o Vitor Roque, para marcar os 2 zagueiros. Então o Felipe Anderson bateu com o Bernabé o jogo todo. Você que assistiu o jogo viu alguns duelos, num Bernabé dá uma canetaça no Felipe Anderson, no outro o Felipe Anderson consegue ganhar muito na força, consegue ganhar alguns duelos também contra o Bernabé. Esse embate aconteceu ao longo de toda a partida. Do outro lado o Facundo Torres também tentava controlar o Bryan Aguirre, que não era tão acionado quanto foi o Bernabé, né? Então você tem o Felipe Anderson no Bernabé, o Estevão pressionando o Vitão pela direita, o Vitor Roque subindo no Roger e aí o Fernando bem livre. Qual que é a ideia? Um atacante sobe, o outro tira o meio. Vou mostrar isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, um Palmeiras que pressionava demais o Internacional. E o Internacional que tinha no Fernando um cara muito ativo e também um cara que participava bastante. Nessa jogada, o Palmeiras consegue roubar, o Facundo bate e o outro defende. Mas um espaço mentiroso do Fernando, né? Porque como os zagueiros estão apertados, a bola não vai chegar no Fernando. Vai chegar? Ou se chegar, é um passe muito arriscado. E outro detalhe que você observou, o Felipe Anderson batendo com o Bernabé, porque Bernabé e Aguirre são pontos de desafogo do Inter, extremamente importante. Então, a partir do momento que você anula os dois, não anula, né? Porque vai ser difícil, porque os dois têm qualidade. Sim. Mas a partir do momento que você inibe um pouco a capacidade de subida deles, você prejudica muito o jogo do Inter. O Fernando e os 2 laterais. E assim, você tem o Giai, e a gente vai chegar nesse ponto. O Giai era o lateral direito do Palmeiras. Na teoria, ele bateria com o Bernabé porque ele é quase um ponto esquerda no Internacional. O Giai marcou o Bruno Tabata praticamente o jogo todo, e foi muito bem o Giai. Então, assim, era um Palmeiras que controlava o ponta esquerda e que vinha muito pro meio, que era o Tabata no primeiro tempo, e controlava muito bem também o Bernabé, sem perder a força ofensiva pela direita, porque o Felipe Anderson de fato ficava nessa missão, mas o Felipe Anderson também tinha muito auxílio do Estevão por ali, né? É que o Abel variava um pouquinho esse esquema, muita coisa, o Giai, ora era lateral direito, ora ele fechava como um terceiro zagueiro pela direita, e daí o Felipe Anderson fazia esse papel de ala, como a gente viu aqui, ele batendo de frente com o Bernabé. E aí você fala do espaço do Fernando, né? No lance seguinte desse começo de jogo, o Fernando também, ó. O tamanho do espaço que ele tem. É o Inter que vai controlar, na verdade construir, com 4 jogadores, com o Fernando com esse espaço. A diferença é que o Palmeiras vai tentar fechar esse espaço do Fernando, aí marcando com 4 jogadores, Facundo Torres, o Felipe Anderson e o Vitor Roque por aqui, com o Estevão retornando. Alta mas o Estevão, não, bem alta, no começo do jogo muito alta. E aí o Estevão, neste lance, ele não recupera tanto. Ele não vai tão forte na jogada. Ele tá até um pouco
relapso, dá pra gente dizer, nesse começo de partida. Então essa bola vai chegar no Fernando, né? Adianta o Fernando ter espaço e a bola não chegar nele? Não adianta. Mas a bola vai acabar chegando com a tabela do Aguirre com o Vitinho, e aí o Fernando domina com o espaço para jogar. Não é muito espaço, mas é espaço suficiente para o Fernando fazer o que ele mais gosta de fazer. E a gente percebe que o Estevão realmente ficou para trás, né? Exato, ele fica para trás no lance. Aqui o Gustavo Gomes vai conseguir afastar essa jogada. O que acontece, William, amigos que estão acompanhando esse vídeo também? O Internacional passa a construir com 3 jogadores. Neste momento, Rohel, Vitão e o Aguirre, mas em mais momentos o Fernando do que o Aguirre, né? Então o Fernando tá aqui nesse lance, eu vou mostrar pra você por que ele tá aqui, é porque o Estevão também tá marcando ele, né? Então o Inter vai ter a bola, a gente vai mostrar que o Estevão tá muito próximo do Fernando, como marcou o Ranieri também contra o Corinthians. Então, quando o Fernando tá posicionado mais à frente, o Estevão tava na marcação dele. E daí a capacidade física do Estevão de acompanhar, né? Exatamente, o Estevão é muito jovem, o Estevão é muito leve, o Estevão é muito inteiro. O Internacional vai rodar essa bola, vai permanecer com a posse da bola, e é interessante, olha o Estevão onde tá, continua no Fernando. E aqui que é interessante, o Bruno Tabata é o ponta esquerda, na teoria, o Bruno Tabata tá voltando agora de lesão, né? E na teoria ele é ponta esquerda, mas onde ele tá no campo? Porque a bola não chegava? A bola não chegava a né? Esse é o primeiro ponto, porque ele tinha que fugir do Giai de algum jeito para receber essa bola. E outra coisa, o Inter tinha o Fernando como um cara que auxiliava muito a construção, a saída de bola. Ele tinha o Bruno Henrique e tinha o Alan Patrick. Ele precisava de mais um cara para ter 4 jogadores à frente da zaga, nesse meio campo, e ter superioridade numérica ao Palmeiras, que marcava com o Aníbal, marcava com o Richard Rios e marcava com o Facundo Torres saindo da esquerda e vindo ao meio. Então o Palmeiras tentava igualar numericamente o meio-campo do Internacional, que precisava muito do Tabata para conseguir, de fato, ter essa vantagem numérica. E assim aparecer mais espaço. Só que daí você perdia um pouco na frente. Você perde um pouco na frente. E aí, por isso que o Inter não cria tanto. Você tem superioridade numérica no meio, na criação. Você tem inferioridade numérica no setor da definição. Então o Palmeiras tinha Piquerez, Mikael, Gustavo Gomes, Giai e Felipe Anderson, contra muitas vezes uma linha que tinha Aguirre, Vitinho, Valência e Bernabé. Então você tinha uns 5 contra 4. E aí, entende como a superioridade numérica, o número de jogadores impacta demais, porque alguém vai sobrar. Alguém tem que sobrar, né? Normalmente, para você ter superioridade em algum lugar. Então, quando sobrava no meio-campo, o Inter tinha muita posse. Quando não sobrava, quando estava em falta na frente, o Inter não conseguia concluir tanto, não tinha tanto espaço para encontrar. E o Inter opções. utiliza muitos pontas, né? Muita Tudo coisa. bem, ontem não eram os pontas titulares, né? O Wesley Carboneiro que vem jogando. Sim, estão se recuperando de lesão, né? E estão em excelente fase, os dois muito bem, né? Só que mesmo assim o Inter utiliza muitos pontas e o Abel conseguiu anular, de certa forma, essa questão dos pontas. Exatamente. A gente vai seguir o lance aqui. O Tabata vem participar dessa construção, o Fernando está muito próximo dele, o Bruno Henrique está muito próximo dele. Deixa eu falar sobre como o Palmeiras, não vou dizer anulou, porque não anulou, tá? Mas o Palmeiras dificultou muito a vida do Alan Patrick. Do Inter, cara. No Beira-Rio. Exato, é muito complicado. O contexto, né? Uma mudança, talvez até questionada do Abel antes da partida, foi a entrada do Aníbal Moreno, né? Na vaga do Emiliano Martinez. Que foi... O Emiliano fez um jogaço contra Acho que foi o melhor jogador do Palmeiras. Pra mim, o melhor jogador da partida, foi excelente a partida dele. E ele sai do jogo pra entrar o Aníbal. É questionável. É questionável. Mas por que ele faz isso? Porque o Aníbal é mais marcador, tem mais poder de marcação do que o Emiliano Martinez. Então você pensa, então o Aníbal vai grudar no Alan Patrick o jogo todo. Não. Dependia muito, porque é um esquema do Palmeiras que marca zonal, marca por zona, mas individual dentro da zona. É até meio misto essa ideia, né? Porque você tem, por exemplo, um Palmeiras que varia quando pressiona, mas quando a bola tá no meio campo, o Richard Rios gruda no Bruno Henrique, o Estevão gruda no Fernando, e aí o Aníbal gruda no Alan Patrick. Dependia, e por que eu citei o Estevão no Fernando? Se o Aníbal estava grudado no Patrick, o Estevão estava grudado no Fernando. E aí o Richard Rios estava próximo do Bruno Henrique. Porque é assim que encaixava a marcação. Se o Estevão saltava, o Richard Rios tinha que saltar no Fernando e o Aníbal tinha que saltar no Bruno Henrique. Para o Palmeiras também não permitir que essa bola avançasse. E aí o Alan Patrick seria marcado por um dos zagueiros. Por quê? Tava 3-1. Né? Poderia o zagueiro sair, não teria problema. Entendeu? É uma questão de diminuir o risco. E aí o Palmeiras conseguiu praticamente anular o Alan Patrick. A questão que você quer pegar é que sempre tinha uma superioridade numérica na marcação. Exatamente. E é muito difícil você armar para que isso aconteça. A bola vai seguir aqui com o Fernando, o Inter vai perder a bola, o Palmeiras vai tentar uma transição. Isso aqui é legal, eu vou voltar um pouquinho. Você que está em casa
e não sabe ler lábios, como a gente também não sabe, faça um esforço. Mas na internet tá na moda isso daí hoje em dia. Hoje tá na moda. Mas assim, a gente não é especialista, mas eu vou tentar traduzir o que o Abel fala, tá? Vai aparecer a imagem dele aqui. Ó, não precisa ir todas. Calma, calma. Por que ele fala isso? O Palmeiras é um time que gosta muito da bola longa. O Palmeiras é um time que adora jogar longo e prefere, inclusive, jogar longo, né? Principalmente quando é pressionado. Nesse momento do jogo, o Palmeiras estava jogando longo demais. O Palmeiras estava tentando lançar a todo momento. E assim, não tem um atacante alto, forte, de sustentação. Tem o Vitor Roque que sabe fazer. É mais na velocidade do que na sustentação. Você tem o Estevão, que não é um cara para ganhar esse tipo de jogada. O Felipe Anderson não é esse Seria cara. Se tivesse o Flaco Lopes. Exatamente. Então assim, não tinha esse cara. E aí o Palmeiras estava exagerando, estava ficando previsível. O Abel pede calma. E aí no lance seguinte, tá? Não dá para ver o tempo, mas é no lance logo seguinte que ele fala isso. O Palmeiras começa a rodar a bola. Ela passa no Aníbal Moreno, passa atrás aí na marcação com o Gustavo Gomes. Aí você tem Gustavo Gomes, Giai e Mikael como um trio. Aí a gente vê a construção em 3, clara, né? O Aníbal vai se aproximar para fazer essa construção no 3+1 como um volante, né? O Palmeiras vai tentar manter essa posse de bola, pedido do treinador, pedido do Abel Ferreira, né? Só que assim, não necessariamente essa posse vai desencadear num lance em progressão por baixo. Pode normalmente sair do Palmeiras com um time que joga longo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Nesse lance, por exemplo, o Palmeiras consegue progredir por baixo. O que acontece? Piquerez, lateral esquerdo, vem ao meio. O Facundo é ponta esquerda, vem atrás. E o Vitor Roque se aproxima para formar um trio pelo lado esquerdo do campo. A bola vai chegar no Facundo, o Vitor Roque está posicionado, e olha o trio montado, né, o que é bem interessante. É o Palmeiras que monta esses trios pelo lado do campo para ganhar em associação, a bola sai em lateral. Na sequência da jogada, olha o trio de novo montado. O Vitor Roque se torna ponta, o Piquerez ataca a área, ele recebe, bate, o Antony faz a defesa. Então, é um Palmeiras que quebra um pouco da marcação do Internacional quando passa a ter a bola. Por que o Palmeiras não quer ter a bola a todo momento? Porque não é o estilo do Abel. E ele não monta esse elenco para jogar dessa maneira. Por quê? Você tem Estevão, você tem Vitor Roque, você tem Paulinho, você tem Flaco Lopes, você tem opções ofensivas, Facundo Torres, você tem opções ofensivas muito, muito, muito rápidas. E de ataque ao espaço, né? Ataque ao espaço. Detalhe, nos últimos 2 jogos não tinha o Veiga, que é mais um controlador de jogo, que Exato. Prefere a bola perto do pé, não tanto em velocidade. O Maurício vai entrar aos 86 nessa partida contra o Internacional. Combina mais com jogadores rápidos esse tipo de esquema que ele tá. E por isso que o Palmeiras monta o elenco dessa maneira. Então, por que o Palmeiras não é um time de posse? Gosta de ter a bola em alguns momentos, sim. Mas não é um time de posse de fato. Não é esse time que vai precisar da bola para jogar. E esse Palmeiras, quando inclusive joga longo, tem seus melhores momentos. O Gustavo Gomes, e aí eu vou falar da bola longa do Palmeiras, o Gustavo Gomes sinaliza para o Felipe Anderson que está lá do outro lado. Vai, ataca o espaço, ataca as costas do Bernabé. A bola vai rodar com o Palmeiras, ele vai sinalizar, como você vai ver aqui no nosso vídeo, vai, ataca o espaço. E aí o Palmeiras constrói com o Giai como um zagueiro, o Mikael como um zagueiro e o Gustavo Gomes como esse primeiro volante, né, nesse momento de jogo. O Palmeiras vai ficar com a bola, vai rodar, o Facundo Torres vai aparecer por lá. Ele não volta, né? Ele continua na posição. Ele permanece aqui. O Facundo Torres vai aparecer por lá, vai encontrar uma boa bola com o Aníbal Moreno que vai lançar. Para quem? Para quem se projetou o Felipe Anderson no início da jogada. Ele erra aqui, tá? E assim, não é o melhor exemplo do mundo de uma jogada que deu certo. É que a questão não é o lançamento, a questão é a movimentação. Ali foi qualidade individual, mas você entende que não é uma bola longa forçada? Você entende que não é um chutão? Não é um chutão. O Aníbal não pensou, tô pressionado, vou dar um bago e o Felipe Anderson que se vire. Porque o Palmeiras também não tem esse cara que se vira, né? Que vai conseguir se virar. Então, é um mecanismo montado para em algum momento o Palmeiras encontrar uma bola lançada boa, uma bola em boas condições com superioridade numérica, né? Aqui o lance do gol, tá? O gol do Palmeiras. Se liga nisso aqui, o Felipe Anderson sai da ponta e vem ao meio, né? Ele vem participar dessa início de jogada. Olha o Richard Rios. Você vê que o Gustavo Gomes engatilha para dar o passe. Ele arma aqui para bater, para chutar, para lançar. Posiciona o corpo, né? Posiciona o corpo para lançar. O Richard Rios faz calma. Deixa eu me movimentar. Você tá bom nessa questão de leitura labial, gestos? A gente tá tentando, porque assim, envolve muita coisa, né? Sim. Quando você vê essa questão de gestual, significa os caras conversando para fazer a jogada da maneira certa. O Richard faz calma, deixa eu me posicionar ao fundo.
o Gustavo Gomes refuga. Ele fica, tá bom, vou esperar o Richard Rios. Domina, joga a bola para a perna direita, a hora que ele passar, ele deu a bola. O Richard Rios vai ganhar do Bernabé e aí vai sair o gol do Palmeiras. O lançamento nem foi dos melhores, né? Não foi a melhor coisa, né? Mas curioso, porque talvez se não tem esse sinal no início da jogada... Ele teria lançado antes. Isso, e aí a não bola sairia seria o pra gol. ninguém. Né? E aí você tem o Estevão como um cara se aproximando da área, o Vitor Roque atacando a primeira trave e o Facundo, livre de marcação. Até aí tem movimentação também. Sim. Porque, ó, você abre a defesa, o Estevão tá por aqui, então o zagueiro já vai ficar pra fora. O Rohel ficou ligado nele. Exatamente, o Rohel vai ficar pra fora da jogada. O Roque antecipa a primeira trave, então ele vai levar o Aguirre junto. Sobra o Facundo Torres livre de marcação. Você abre um funil no meio da defesa. Isso é muito inteligente, logicamente isso é muito treinado, tá? Isso é excessivamente treinado. O Facundo vai dominar e vai fazer o gol. Baita bola do Richard Rios. Baita bola, sim. Aí a individualidade do jogador também. Olha o espaço que ele tem para finalizar. Eu vou mostrar no outro ângulo essa jogada porque é sensacional. E assim, o jogador que tava com dificuldade para fazer gol, né? Exatamente, velho. Ó, o Gomes vai dominar, vai ter a movimentação dos dois, a inversão do Richard Rios atacando e o Felipe Anderson aqui. Olha o sinal. Calma. E aí o Gustavo Gomes vai refugar, aguardar a passagem, e aí ele vai passar nas costas do Bernabé e ele vai lançar. E essa troca entre Felipe Anderson e Richard Rios é extremamente interessante para movimentar a defesa adversária, né? Exato, um puxou para dentro e o outro atacou o espaço. Aí que tá, aí o cruzamento acontece e o Facundo Torres faz o gol no passe do Richard Rios. Então é bem interessante, tá? O que eu tenho aqui? É o mapa de posicionamento médio do Internacional na partida, né? Você tem, logicamente, o goleiro, Brian Aguirre, o Rohel, o Vitão e o Bernabé. Nossa. E outros, todos os jogadores nessa área do campo. Concentrado, né? Concentrados nessa área do campo. O que isso indica pra mim? E eu não tinha notado isso e acho que é bem interessante. É que depois analisando, né, com os dados da Prometrics, você consegue ver com outros olhos. Com a estrutura da Prometrics, a gente consegue entender outros momentos do jogo, outras questões do jogo também. Você entende que o Internacional é um time que gosta muito de se aproximar. Você entende que o Internacional é um time que aposta muito na relação entre os jogadores. Você entende que o paralelo entre Roger Machado e Fernando Diniz talvez não seja tão impossível de fazer. Porque é o relacional, é o funcional, é apostar na proximidade entre os jogadores e ter movimentos para que isso aconteça mais. Então isso aqui acontece. Agora, nem sempre é o melhor esquema para se atacar uma defesa tão baixa e uma defesa tão sólida como é a do Palmeiras. Bem posicionada, né? Como é que você abre uma defesa nos dias de hoje? Você espeta 2 alas e você... como que eu posso colocar? Você preenche o espaço em que esses alas dão de maneira inteligente, de maneira planejada e de maneira simétrica. Se cada jogador se posicionar em uma função do campo, estes jogadores terão mais espaço. O Alan Patrick, num esquema posicional nesse jogo, teria mais espaço para jogar, talvez. O Bruno Henrique é a mesma coisa. Então, assim, talvez o esquema do Roger, que dá muito certo e não é um problema, não é um problema do esquema do Roger, é o esquema que ele usa e é a ideia de jogo dele. O esquema do Roger talvez não tenha batido bem com o que foi a proposta defensiva do Palmeiras na partida. Aí mostra todo o estudo do Abel, né? Estudou o Corinthians, deu um nó tático no Corinthians na última partida. Exato. Internacional fora de casa, Internacional com uma baita invencibilidade, também venceu mais uma partida. Então mostra que o Abel, ele tá se reinventando, né? Até porque o Palmeiras trocou bastante jogadores, mudou o esquema, então mostra que ele tá estudando bastante e tá conseguindo chegar no encaixe. Exatamente, velho. Então essa que é a questão, assim. Você tem um Palmeiras que tem mecanismos ideais e muito bem treinados para utilizar da bola longa em seu favor, porque é o esquema do Abel e é como esse elenco foi montado. É para que o elenco foi montado, é o objetivo da montagem do elenco, certo? Você tem um Internacional que teve muito da posse da bola, a gente explicou pela superioridade numérica no meio campo, mas na hora de concluir, não concluía tão fácil, porque via uma defesa muito aglomerada em questão de jogadores e com inferioridade numérica. E aqui a gente mostra, né? O Internacional com algumas dificuldades também. Então é um jogo muito competitivo, tá? Pra gente amarrar tudo isso, e você pensa, pô, um jogo que saiu um gol só, um jogo complicado. O jogo foi muito competitivo. Dois excelentes times, dois excelentes elencos, assim, fiz dois até treinadores. Um paralelo, né? É jogo de Premier League no futebol brasileiro. É muita intensidade, é muito treino, é muita movimentação interessante e é muito jogador bom jogando junto. Então, assim, é um sinal bem interessante para que esses times vão brigar nesse futebol brasileiro. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro agora, o Internacional tem esse potencial, apesar de não estar Vai brigar, vai brigar. Com certeza vai brigar. Mantendo o trabalho do Roger Machado como está, ele com certeza briga nessa temporada. Enfim, essa é a análise. Batido o martelo sobre esse excelente jogo. É isso, Internacional 0, Palmeiras 1. Fechou. Quero ver. Esse jogo era o mais interessante da rodada e taticamente ele foi.
Beleza, Vinicius, obrigado. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, Centro de Inteligência do Futebol. Peço a você que está assistindo esse vídeo que siga nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigado.